Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu gostaria que vocês abrissem o vídeo na página 165 para darmos continuidade ao nosso conteúdo, que é a energia térmica. Hoje vou falar um pouco sobre a propagação de calor. Existem algumas formas de propagação de calor. São elas condução térmica, conversão térmica e irradiação térmica. E eu vou falar um pouco mais para vocês sobre isso no slide. Eu gostaria que vocês assistissem com muita atenção. Propagação de calor. Nas aulas anteriores, vimos o que é o calor e o que é temperatura. Só para refrescar sua memória, calor é uma energia em trânsito que transita de um corpo mais quente para um menos quente, e a temperatura é uma grandeza física que quantifica a energia de agitação das moléculas. Vimos também sobre a sensação térmica, que é uma temperatura aparente no qual nossos sentidos percebem a temperatura combinada a outros fatores. Vamos identificar agora as formas de propagação do calor. Antes de começar, o que é propagação? Propagação é a ação ou efeito de propagar, multiplicar. Para começar, você deve lembrar que o calor é uma energia em trânsito. Ele vai se propagar no corpo mais quente para o mais frio, por meio do que chamamos de diferença de temperatura. Lembrando também que essa propagação busca o equilíbrio térmico. Temos como exemplo o leite frio com o café quente. Mas o calor tem formas diferentes de se propagar, então ele tem formas diferentes de transitar. A primeira delas é a propagação do calor por condução. O que é condução? Condução vem do ato de conduzir, transferir. A condução térmica, que também pode ser chamada de difusão térmica, é a transferência de energia térmica entre átomos ou moléculas vizinhos em uma substância devido a um gradiente de temperatura, uma diferença. Como ocorre essa condução? Quando aquecemos algum corpo, os átomos passam a oscilar com maior amplitude. Esses átomos mais agitados transferem parte da sua energia para os átomos vizinhos por vibrações. Dessa maneira, eles se desaceleram enquanto os menos agitados ganham velocidade. Por meio desse mecanismo, o calor é gradualmente transferido das regiões de maior temperatura em direção às regiões de menor temperatura, até que todo o sistema encontre-se na mesma temperatura. Por exemplo, quando você vai colocar uma colher em alguma panela fervendo, se você colocar uma colher de metal, ela vai acabar aquecendo e quando você for pegar, queimará sua mão. Isso acontece devido à condução térmica. A próxima forma de propagação de calor é a convecção térmica. A convecção térmica é uma das formas de propagação do calor que ocorre nos líquidos e gases. Ela recebe esse nome pois a transmissão do calor acontece por meio das correntes de convecção. São circulares que se formam por conta da diferença na densidade entre os fluidos. A densidade muda quando a temperatura varia. Um exemplo de convecção térmica é quando aquecemos água em uma panela no fogão. A terceira maneira de propagação de calor é a irradiação térmica. A irradiação é a transferência de calor por ondas eletromagnéticas. Logo, esse processo de transferência de calor pode acontecer no vácuo. Um exemplo é o Sol. As ondas de calor provenientes do Sol atravessam uma grande distância através do vácuo até chegar à Terra e transferir a ela o calor vindo do Sol. Além do calor irradiável pelo Sol, vários outros exemplos no nosso cotidiano estão relacionados com a irradiação térmica. O calor de uma fogueira que chega até uma pessoa é outro exemplo. Bom, meus amores, por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula.